Acho que o que eu mais gosto no Aranhaverso é a lógica do multiverso dentro do filme. Digo, não exatamente as regras, os conceitos propriamente das viagens entre universos e tal, não que isso seja ruim, mas nem de longe essa é a prioridade do filme, tá ligado? Eu gosto de como o multiverso e a afetação na realidade, que dá umas cenas visuais muito interessantes, não é visto como um quebra-cabeça, como algo que constantemente precisa fazer sentido, mas é acima de tudo um exercício de estilo e uma forma de se permitir ter uma visão muito autoconsciente da própria história. E nesse processo aderindo à linguagem de quadrinho, por exemplo, ou seja, vários códigos e recursos que identificamos nas revistas em quadrinhos, que são adaptados em tela, como a introdução, os balões de pensamento do protagonista, a quebra da quarta parede, como se o filme estivesse se movimentando para se aproximar da raiz do Homem-Aranha e de todo o imaginário que rodeia sua figura para dentro e fora de tela. Nesse mesmo sentido, eu também acho que o filme acerta muito em colocar, por exemplo, a figura do Peter Parker em crise nessa trama, em contraponto ao Miles, que é um frescor de uma nova geração. Ele é tanto a busca por novas sensibilidades, quanto a consolidação das ideias que mais se fixam no imaginário que as pessoas têm do Homem-Aranha. Que qualquer um pode vestir essa máscara e que o Peter não é especial por ter ela. Foi um acidente ele ganhar tamanho poder. Ou seja, é um consenso que o Homem-Aranha deve passar uma mensagem muito altruísta de que o poder de representar o que você acredita está nas suas mãos, não importa quem você é ou de onde você veio. E conectando a isso vem a outra filosofia que provavelmente é a que mais permeia o imaginário do Homem-Aranha, que é justamente a ideia de que não importa o que aconteça, com os tais grandes poderes, sempre vão vir as grandes responsabilidades. Isso aí é uma máxima do personagem. Essa é uma essência que quem vestir a máscara não pode e nem deve superar, mas assimilar e aceitar. E essa é uma ideia que é mostrada carregando um certo equilíbrio, pois ela é tão genuína e admirável quanto dura e pesada, tanto pra gente que assimila essa ideia, quanto pro personagem do Miles ou seja, todos os Homem-Aranhas também. E olha, eu diria que é exatamente isso que define conceitualmente o filme do Homem-Aranha no Aranhaverso. Esse equilíbrio de algo que é muito consolidado, que é o que tornou o Homem-Aranha um herói tão singular, e equilibrar isso com o novo. E o novo aqui realmente sendo algo muito abrangente. Um novo personagem que carrega inerentemente suas questões sociais de representatividade, um novo por ser um filme que traz um jeito novo de trabalhar a animação 3D, e esse herói zoomer, ou seja, de uma nova geração, da geração Z, e que vai estar no centro dessa narrativa. E quando eu falo essa narrativa, entendam que eu não estou falando da narrativa do filme somente, mas da narrativa e cronologia do Homem-Aranha como um todo, tanto nos cinemas, no imaginário das pessoas, afinal ele é um personagem multimídia. Enquanto está saindo o filme do Aranhaverso, tem os filmes com Tom Holland, tem animação, jogo, então nesse sentido, Aranhaverso, que saiu em 2018, é um filme que, ao mesmo tempo, tem um ar de novidade, é óbvio, a gente sabe disso, por isso ele foi um sucesso, mas também tem um ar de familiaridade. Por isso a sacada dele também perder o tio, essa rima, né, entre o Peter e o Miles. Mas o que o filme tá querendo dizer com tudo isso? Ou melhor, o que eu tô insinuando que o filme tá dizendo? Bom, eu acredito muito que o filme tá dizendo basicamente que não importa o que esse Homem-Aranha traga de novo, ele não rompe em nenhum momento com uma certa ideia do que o Homem-Aranha sempre deve ser. E eu não tô falando isso como algo bom ou ruim, tá? Não tô fazendo juízo de valor dessa análise. Eu tô falando só o que ele é e o que ele propõe a ser, quanto filme. Ele em nenhum momento quer ser uma desconstrução do heroísmo e da figura do Homem-Aranha como herói. Pelo contrário, pro filme é muito importante que, apesar de você estar vendo um espetáculo de filme que é colorido, divertido e metalinguístico, você entenda o peso dessas ideias que conservam a imagem do Homem-Aranha com esses conflitos universais que a gente vê em toda a obra dele. Esses conflitos que guiam as narrativas do Homem-Aranha. Que a gente, enquanto público, reconhece muito bem, que atravessam questões de aceitação, maturidade e, dessa vez, de representatividade também. Porque talvez essa seja a grande adição, digamos assim,
que o Homem-Aranha, no Aranhaverso de 2018, faz ao discurso do Homem-Aranha como um todo, o discurso que a gente geralmente vê no cinema. E que adição exatamente é essa? Bom, as questões de raça e classe implícitas que aparecem nessa jornada que o Miles tem durante o filme. E de entender também, e essa talvez seja a parte mais legal, que você não é o Peter Parker, você não é do Queens, você é do Brooklyn, que sua figura de autoridade, que você mais respeita e se identifica, não é alguém exatamente honroso como o Tio Ben, mas alguém que cometeu alguns erros na vida por falta de oportunidades. Essas diferenças do Miles e o Peter têm sua confirmação e resolução justamente nessa jornada de experimentação estética. O brilhante é justamente como tudo isso está intimamente ligado. A vivência do Miles como um jovem negro e latino do Brooklyn e a busca do filme em expressar, através da linguagem, o que esse novo Homem-Aranha sente e representa. Enfim, Aranhaverso, o primeiro filme, é inegavelmente muito coeso, consciente. É um filme muito sobre o que é o Homem-Aranha, ou melhor, o consenso sobre o que o Homem-Aranha deve ser, passando por tudo isso que eu falei: quadrinhos, filosofia, possíveis leituras modernas que o personagem vai ter, porque afinal também é uma marca que traz muito lucro. E olha, essa é uma obra que cumpre tudo isso que eu falei e cumpre muito bem. Mas apesar de eu ter passado tanto tempo falando do Homem-Aranha 1, acredite ou não, esse vídeo ainda é sobre como eu fiquei impactado com Homem-Aranha 2 e o quanto ele é um filme bem mais ambicioso do que eu achei que ele seria. Pois, assim como o seu antecessor, que aborda meio que a gênese do personagem, a sua essência, aqui, surpreendentemente, em mesmo grau e intensidade, ele a questiona. E olha, questiona de uma forma muito única. Porque é um filme que olha o arquétipo do Homem-Aranha de um modo muito específico. Antes de tudo, eu só tenho que deixar claro que sim, eu vou soltar alguns spoilers sobre Aranhaverso 2, mas eu quero que você entenda que eu não tô aqui pra narrar nada. Eu não tô aqui pra falar exatamente o que acontece cena por cena e tudo isso em sequência até chegar no final do filme onde eu vou fazer uma revelação. Não. Eu só vou precisar de alguns exemplos para explicar o que eu quero explicar, e por isso eu vou usar alguns spoilers. Então assim, se você se incomoda muito com isso, eu não vou estragar a sua experiência. Mas se você se incomoda muito, eu recomendo que você vá ver o filme. Ele tá no cinema e, enfim, vamos falar de Aranhaverso 2. Questionar a gênese, questionar a essência do Homem-Aranha, mesmo depois de um filme inteiro estabelecendo ela, no caso, o seu antecessor, não é algo novo no cinema. Homem-Aranha 1 e 2, lá nos anos 2000, já fizeram esse combo. Na real, no cinema isso geralmente é a regra não só pro Homem-Aranha, mas para filmes de herói no geral. Porque o herói questionar o seu papel diante de uma coisa que o ameaça, fazendo esse mesmo herói entrar em crise, é meio que essencial para você se engajar emocionalmente com essas histórias que não são de origem. Principalmente essas continuações que vêm logo depois desse filme de apresentação. Ou seja, depois do filme em que o herói tem sua jornada de aceitação, toda a sua jornada de herói, né, que é tão conhecida, vem filmes que botam esse herói em crise, muitas vezes trazendo algo do seu passado que faz ele questionar os seus valores e certezas, tanto do mundo que ele faz parte, né, quanto dele mesmo. E eu acredito que Homem-Aranha tem o melhor filme de herói sobre isso, que é Homem-Aranha 2. Que pra mim é o melhor filme de herói já feito, provavelmente nunca vai ter nada parecido, mas Aranhaverso 2 eu confesso que bota essas questões em um outro nível. Mas voltando para o primeiro, a gente pode concluir que depois de tudo que eu falei sobre, que o Aranhaverso 1 consegue contar o que quer contar através de novas sensibilidades, consolidando a figura de um Homem-Aranha novo, te imergindo nessa jornada de aceitação, mas com valores que não fogem da essência do personagem e usando uma estética que bebe muito da fonte dos quadrinhos, eu falei disso mais cedo, e tinha uma função de se aproximar das raízes do Homem-Aranha e também era meio que uma manifestação dos poderes do Miles e tal. E quanto mais ele se tornava Homem-Aranha, mais ele dominava e se entendia parte dessa narrativa. Correto? Pois então, o 2 faz o inverso.
toda essa estética agora opera dentro de uma lógica que não busca mais a compreensão, mas produzir um excesso de estímulos e de contradições, mostrando o quanto isso tá fora do controle dele. Se no primeiro filme existe um esforço ativo de basicamente tudo que compõe ele é para fazer o público acreditar que ele faz parte dessa narrativa, ou seja, o Miles faz parte, acreditando que ele é um legítimo Homem-Aranha e merecedor da máscara, nesse segundo o esforço é para deslocar ele da própria narrativa de Homem-Aranha. E mais que isso, questionar a sua validade e a quem interessa que ele seja só mais um entre tantos outros? Por que querem que ele seja mais um Homem-Aranha se existe tantos em tantos universos? E isso ganha outra camada, porque como esse filme é uma parte 1 de 2 filmes, o Miles é de fato o segundo protagonista da obra. É um filme tão eficiente em instaurar uma crise que o arco dele é de completa confusão, pois também é quebrado na própria experiência de assistir ele, ou seja, da nossa experiência como espectador, o que poderia afetar a estrutura do filme e fazer ele ser um grande coito interrompido. Como alguns filmes aí que são lançados que não concluem nada e usam a desculpa de serem parte 1 de uma história geralmente fazem. Mas não aqui, porque os diretores têm a sacada de completar de certa forma o arco de outra personagem, a Gwen, e é através dela que podemos ter mais ideia das intenções do filme. E do porquê eu acho ele verdadeiramente decisivo dentro da cronologia de filmes do Homem-Aranha. Quase como se fosse uma espécie de Guerra Infinita do Homem-Aranha. Calma que eu não tô maluco, isso faz sentido. Pensa aqui comigo. Qual foi o grande marco de Guerra Infinita dentro dessa narrativa da Marvel? Que os Vingadores perderam. Thanos, o vilão, venceu. Mesmo que depois eles tentem desfazer o estalo, o que se concretiza dentro de Guerra Infinita é que os Vingadores perderam. Eles, no estado em que estavam, não foram o suficiente. E é meio que isso que acontece aqui. Através do arco da Gwen, e também do Miles, obviamente, e de todas as suas crises, bota em xeque que talvez a figura do Homem-Aranha, a imagem, aquilo que eles precisam representar, não seja o suficiente para atender todas as complexidades desses arquétipos, desses personagens. E de certa forma, os filmes que exploram essas crises dos heróis que eu mencionei antes, sempre solucionam os seus filmes, sempre concluem com um discurso que é basicamente o simbolismo que você carrega é o suficiente. Os valores inerentes à figura do herói e o que ele representa para o mundo e para ele, basta. É o suficiente para você superar essas crises e essas questões que são levantadas durante o filme, durante a sua jornada de herói. Mas aqui, Aranha Verso 2 faz o questionamento se realmente é o bastante. E bota isso não como algo como uma possível leitura. Não. Isso tá no texto. Porque se Aranha Verso, o primeiro, flerta com a metalinguagem, eu vou contar uma parada pra vocês. O Homem-Aranha 2 tem um romance com ela, eles se casam, têm 2 filhos, a ponto de que o clímax do filme é o Miles recusando o cânone de Homem-Aranha predestinado pra ele. Não a máscara, não o traje, não os poderes. Literalmente o cânone. E tem algumas cenas do filme, muito irônicas até, que mostram quanto o personagem se sente preso a essa história que formularam para ele viver, a esse tipo de narrativa de superação. É até muito interessante como isso é abordado no filme. Tudo isso faz a gente questionar se essa narrativa de superação individual é o suficiente nos dias de hoje. O filme realmente quer discutir essas questões. Realmente quer discutir se o personagem do Miles, se o personagem da Gwen, se eles tomarem as dores do mundo para si, é o que realmente um herói deveria fazer. E para ilustrar isso muito bem, o filme trabalha com relações que o que guia elas é uma incapacidade de se comunicar francamente, por conta de envolver um personagem que é um Homem-Aranha no universo dele. E isso é muito comum nas histórias do Cabeça de Teia. Mas o que geralmente acontece nessas tramas, ele levanta a cabeça e prioriza acima de tudo esse ideal altruísta que está acima dele. Lógico, ele entende que essas questões pessoais é responsabilidade dele também, mas que ele precisa, acima de tudo, conciliar com essa vida de herói.
Aqui, esse ideal é corrompido. Não à toa, os vilões dialogam muito com essas temáticas também. Um é basicamente material, ou seja, os poderes de aranha pouco têm efeito sobre ele, e o outro é, de certa forma, um Homem-Aranha objetivamente mais poderoso que todos os outros, talvez seja o poder de aranha mais elevado ao último nível, mas é justamente isso que produz alguém autoritário como o Miguel O'Hara. Alguém que segue exatamente as regras do que é ser um Homem-Aranha de forma pragmática, formulaica, e é exatamente através dessas características que o filme constrói uma figura vilanesca em cima dele. E eu acho isso muito genial. O personagem, que deveria ser o ápice do Homem-Aranha enquanto conceito, decai para uma figura trágica, emocionalmente instável e extremamente rígida. Em contrapartida, o embate dele entre o Miles engrandece mais ainda o Miles como personagem. Muito mais que o primeiro filme, inclusive, que a gente sabe está muito ligado na comparação dele com o Peter. Aqui o Miles não é um ponto fora da curva só por questões de representatividade. E que fique claro, eu sei que isso é importante. Isso obviamente é decisivo na construção do Miles. Mas ele não é mais um ponto fora da curva porque tem questões de inclusão dentro de uma estrutura que absorve esses comentários, essa representatividade para dentro de si, dentro de uma cronologia que faz ele mais uma repetição da mesma história. Agora ele é um ponto fora da curva de fato, porque ele afeta essa estrutura, ele afeta o status quo. E bom, a gente chegou agora numa parte do vídeo em que eu vou precisar dar um spoiler muito pesado para concluir toda a minha análise do filme. Então, realmente, se você ficou até agora e sentiu que eu não falei nada comprometedor, é agora que eu vou falar. Bom, no filme a gente descobre que a aranha que picou Miles, teoricamente, não era para ter picado ele. Foi um erro. Essa aranha era de um outro universo. Em nenhum momento o Miles Morales que a gente conhece deveria ter se tornado Homem-Aranha. O filme dá a entender que se ele não tivesse sido picado, provavelmente o Peter do universo dele não teria morrido e essas afetações no multiverso, toda essa trama que a gente viu no primeiro filme, não teria acontecido. E além disso, é revelado que por ele ser o Homem-Aranha, deve acontecer eventos que precisam ser canônicos na narrativa dele. Ou seja, ele vai ter mais uma perda além do seu tio, que é a do pai. Senão, vai continuar acontecendo anomalias no multiverso. E sabendo disso, ele obviamente se rebela, porque ele não quer perder o pai dele, e o Miguel O'Hara toma para si a função de impedir o Miles de afetar o próprio cânone. E eu acho isso uma sacada maravilhosa, de uma sagacidade gigantesca mesmo, de como realmente elevar tudo envolvendo a percepção desse novo Homem-Aranha que é o Miles Morales. Porque eu sinto que podia ser uma continuação muito segura esse segundo filme, e as pessoas ainda iriam achar divertida e honesta, provavelmente eu ficaria satisfeito. Eu gosto desses personagens, do estilo da animação, das referências, mas o filme se mostra bem mais subversivo que isso. Tipo, não à toa um personagem como o Homem-Aranha Punk, sabe? Um personagem abertamente de esquerda radical, tem tanto destaque. E é engraçado porque ele nem tem tanta função na trama em si, mas a apresentação dele já é muito reveladora. Ele tá o tempo todo falando, meio que de pano de fundo, questione tudo aquilo que estão impondo a você. Não se aliene por aquilo que te rodeia. E o filme basicamente é sobre isso. No início do filme, o Miles queria de todas as formas rever os outros Homem-Aranhas, que ele conheceu no primeiro filme e os que mais tiver por aí. Voltar para essa fantasia. E o filme literalmente desmascara ela por completo. E eu achei isso muito foda. É claro, a gente sabe que o filme vai ter mais uma sequência para concluir todo esse arco, a gente não sabe qual é a resolução da história do Miles. Mas eu afirmo tranquilamente, mesmo antes de estar finalizada, que essa trilogia é bem menos do Homem-Aranha e muito mais sobre o Homem-Aranha. Muito mais uma narrativa que analisa esse personagem e quais os possíveis caminhos que esse personagem tem pela frente. Quais as novas possibilidades.